Bolsonaro se mostra o político mais libertário, o único político que nessa quarentena está adotando um discurso verdadeiramente libertário. Enquanto todos os políticos que posam de liberais e libertários, que fingem que são liberais e libertários, num teatrinho mal feito, que só otários acreditam, o Bolsonaro está tendo um discurso realmente libertário. Quer dizer, enquanto os liberaizinhos ficam falando, vamos abrir mais o setor privado, vamos respeitar mais as pessoas, vamos ser mais legais, vamos abraçar também a esquerda, vamos abraçar também as minorias, o Bolsonaro está realmente defendendo tudo que um libertário deveria defender, que é o armamento da população. Afinal, o Estado é monopólio da força. Essa é a definição do que é o Estado. Logo, se opor ao monopólio da força significa necessariamente e logicamente defender que todos possam se armar livremente. Que armas sejam uma propriedade privada como qualquer outra, que possa ser comercializada como qualquer outra livremente. É isso que um libertário defende. Não é de ficar fingindo que é liberal, como, por exemplo, João Amoedo e o Partido Novo, que defende a quarentena forçada. Então esses liberaizinhos, na hora da quarentena forçada, na hora que o Estado está tomando uma medida ditatorial, como o Bolsonaro disse corretamente, ditatorial, é uma ditadura, o Estado controlar se as pessoas podem ou não sair da sua própria casa. Mas você vai se contaminar? Cada um decide como lidar com a sua propriedade e com o seu risco. A propriedade é minha, o risco é meu, a empresa é minha, o risco dentro dessa empresa é meu. Quem decide trabalhar voluntariamente para mim decide, quem quiser também não trabalha. Ou seja, cada proprietário decidindo voluntariamente o que vai fazer com a sua propriedade. No momento que você tem que conversar sobre isso, sobre propriedade privada, que é o único assunto libertário, porque todas as pautas libertárias, que na verdade não são pautas, são só derivações lógicas desse princípio da propriedade, tudo isso se resume ao princípio da propriedade. Aí na hora que você tem que defender o princípio da propriedade, na hora que você tem que se opor ao monopólio da força, todos esses liberaizinhos se aliam com o Estado, óbvio. Eles estão, na verdade, do lado do Estado, são contra o armamento, são a favor da quarentena forçada. Ou seja, todo esse discursinho liberalzinho não serve pra nada, você pode jogar tudo no lixo. Por isso que eu falo que discurso político não serve pra nada. Discurso político você pode jogar tudo no lixo, porque é só palavras, é só blá blá blá. E o Bolsonaro, sim, está se opondo ao establishment. E se você perguntar quem é o político brasileiro mais parecido com o Ron Paul, digamos assim, que é um político americano que fala abertamente ideias libertárias, é o Bolsonaro. Não é ninguém do Novo, não é nenhum partidinho, não é nenhum vereador que o Rafael Lima apoia, não é ninguém que veio do Ideias Radicais. Não, é o Bolsonaro, é o político mais ANCAP. É o político que tem coragem e que não fica medindo as palavras para defender uma medida libertária, que é, por exemplo, o armamento da população, e chamar pelo nome o que está sendo feito nessa quarentena, que é ditadura. Está abertamente abrindo a ditadura, e ele disse que é muito fácil implantar uma ditadura no Brasil. Claro que é muito fácil. É só você colocar medinho no gado, que o gado já, de bom grado, aceita ser comandado, aceita ser escravizado, acha lindo que o Estado prenda as pessoas porque elas estão andando na rua, acha lindo que a polícia prenda as pessoas porque elas estão andando na rua. E o que o Bolsonaro está fazendo? Está se aliando ao Estado, à polícia? Não, ao indivíduo, dizendo que todo indivíduo deve se armar. Não é dizendo que a polícia deve mudar, que deve aprovar uma leizinha. Não, que o povo deve se armar e usar as armas para fazer valer seus direitos, não para ficar lá aprovando leizinha. Não, mas eu não vou tomar a lei nas minhas mãos, eu tenho que aprovar uma leizinha lá no Estado, que é o que esses liberaizinhos defendem. O devido processo legal. Não que o indivíduo tem direito, não que o indivíduo já tem esse direito natural, e ele pode defender seu direito livremente. Não, mas tem que passar pelo devido processo legal, tem que passar pelo Estado, tem que passar pela democracia, porque a democracia, sim, é o melhor sistema liberal. Agora, o que eu sempre repito aqui no canal é: não tomem nada na política como esperança. Não deposite suas esperanças na política. O Bolsonaro defender o armamento é uma influência libertária que ele tem. Não liberal, libertária. Liberais não defendem armamento livre. O que os libertários defendem é que armas são uma propriedade como qualquer outra, que pode ser livremente comercializada. Se você não trata todos os recursos escassos como uma propriedade,
como qualquer outra, você não é libertário. Porque aí você quer que algum ditador te diga qual é o recurso escasso que você pode comercializar ou que você não pode, e aí você já não é mais libertário. O que é liberar as armas? É literalmente acabar com o monopólio da força. O monopólio da força é o monopólio de armas. Se você não defende liberação das armas, você defende logo, logicamente, monopólio da força. É simples. As armas são livres para todos ou só para um grupo, ou só para o Estado. Se são só para o Estado e são monopólio da força, você é um estatista. Se são livres para todo mundo, você é libertário. Se são livres para todo mundo até um certo ponto, pode todo mundo ter um fuzil, mas não pode ter um carro blindado, então você não é libertário. Porque aí alguma coisa vai ser monopólio. Algum tipo de armamento vai ser monopólio. Agora, os pseudo-libertários, os liberais enrustidos, estão agora defendendo o Bolsonaro? Não, estão calados, estão quietinhos. O Bolsonaro tá com um discurso mais ANCAP que o Partido Novo inteiro, somado com o PSL, somado com todos os partidos. Algum liberal desses partidos que apoia esse partido está falando alguma coisa? Não. Então é hipocrisia, ou hipocrisia, ou rabo preso, ou interesses próprios, não sei o que é. Mas por algum motivo, algumas pessoas podem falar bem de candidatos do Novo, mas não podem falar bem de um candidato de outro partido quando ele está defendendo uma medida totalmente libertária. Mas como eu sempre digo, o discurso político é só um discurso, inclusive o discurso do Bolsonaro. Ou seja, os libertários não, o ser humano em geral tem um instinto chamado submissão à autoridade, que todos nós humanos nascemos com esse instinto. Então todos nós humanos somos primatas submissos a autoridades, esperando pelo momento que vamos achar uma autoridade digna o suficiente para nos submetermos a ela e tratá-la como um ídolo, tratá-la como um líder do nosso bando, de um bando de primatas. Então você é ANCAP e vê um discurso de um político defendendo o anarcocapitalismo, você tem o instinto de pensar assim, então esse é o líder dos ANCAPs, então esse sim vai trazer o anarcocapitalismo, então esse sim representa os libertários. Quando você está caindo no erro do autoritarismo, caindo no erro de eleger uma autoridade como responsável pela sua vida, e no erro de achar que essa autoridade vai trazer o libertarianismo, enquanto que é o contrário que está acontecendo. É a influência das ideias libertárias que se reflete em várias áreas, que se reflete até na política. Vai se refletir, vai aparecer políticos até mais ANCAPs do que o Bolsonaro está agora, e até milhares de vezes mais ANCAPs do que partidinho laranjinha e roxinho. Mas isso são consequências de ideias libertárias, consequências de tecnologias descentralizadoras e jamais a causa. Então jamais fique encantado com as consequências. Você pode até achar bom, tudo bem. É bom que alguém esteja fazendo um discurso a favor do armamento e às vezes esse discurso vai chegar no povo, né? Porque o povo é muito submisso realmente aos políticos. Algumas pessoas até tomam como verdade tudo que o seu político preferido fala. Então tudo que o Bolsonaro falar para, 40% do Brasil é a verdade absoluta. Então se ele falar que todo mundo tem que se armar, essas pessoas vão achar que tem que se armar mesmo. E para outras 40% isso é a mentira absoluta, que para a esquerda, né, tudo que o Bolsonaro falar é automaticamente falso. Então essas pessoas também vão ser absolutamente contra o armamento. Se o Bolsonaro falar que ele é a favor da cloroquina, todo mundo é contra a cloroquina. Se o Bolsonaro falar que o feijão vai por cima do arroz, toda a direita vai colocar o feijão por cima do arroz e toda a esquerda vai colocar o feijão por baixo do arroz. Então é simplesmente, para a maioria das pessoas, o que o seu ídolo preferido falar, o que a sua autoridade preferida falar, automaticamente se transforma na verdade absoluta. E se os anarcocapitalistas forem isso também, se os libertários forem isso também, então nós somos só mais um bando de gado. Só mais um bando de gado esperando pelo seu líder, seja ele ANCAP ou não, esteja ele falando a verdade ou não, mas você está se guiando por um líder. E esse deveria ser um dos diferenciais básicos do libertarianismo, que nós não queremos um líder. Pelo contrário, nós queremos a ausência de um líder. Pelo menos a ausência de um líder jurídico, pelo menos a ausência de um líder político ou ético. Nós queremos que a sociedade seja baseada numa lei universal, que é a lei de propriedade. Que se aplica a todos igualmente. Que não precisa de alguém para representar essa lei, que não precisa de alguém para implementar essa lei. Ela é implementada de uma forma descentralizada. Então, ao seguir um líder, ao se encantar com o Bolsonaro é o político ANCAP agora,
Sim, ele é mais ANCAP do que o Partido Novo, do que o Amoedo, do que todos esses. Porém, mas ao se encantar com ele, ao achar que ele é um expoente do libertarianismo, os libertários estão caindo numa grande armadilha, que é trocar a causa pela consequência. O Bolsonaro defender alguma medida libertária é uma consequência do movimento libertário, é uma consequência das ideias libertárias e não a causa. Ele é só uma consequência passageira, precisamos investir mais nas causas. Precisamos investir em mais causas de medidas libertárias e não nas consequências, não ficar admirando as consequências. Lembrando que tudo que entrar na política se corrompe. Tudo que entrar no mecanismo da política vai ser assimilado, digerido e utilizado por esse mecanismo até para enganar. Até para enganar você, até para você achar que isso está trazendo medidas liberais e libertárias. Repito, a solução da política tem que vir necessariamente de fora da política, nunca de dentro. O que vai destruir um parasita tem que vir de fora do parasita e não de dentro do próprio organismo do parasita. Então, como aumentar o efeito do libertarianismo na sociedade? Desenvolvendo as ideias libertárias, desenvolvendo argumentos libertários, desenvolvendo filosofia, lógica, argumentos sólidos, que quando uma pessoa apontar algum erro ou alguma dúvida, você consiga demonstrar logicamente a lógica desse argumento. Você consiga deduzir racionalmente, você consiga mostrar... Eu consigo mostrar por argumento racional e lógico que o libertarianismo é racional, que a propriedade privada é racional e que negá-la é irracional e vai resultar necessariamente em conflitos e incoerências. A longo prazo é isso que vai influenciar a sociedade, o resto é passageiro. Modinhas são passageiras, ídolos são passageiros, bandeirinhas são passageiras, corzinhas são passageiras. Há 10 anos atrás o povo idolatrava o Lula, achava que o Lula era o Messias. Há 10 ou 15 anos atrás. Agora acha que é o Bolsonaro, daqui a pouco vai achar que é outra pessoa. Mas as ideias que são fundamentadas na razão, essas não vão morrer. Essas vão continuar, vão crescer e vão se proliferar. Se você quiser aperfeiçoar sua razão, sua lógica, sua argumentação, não se esqueça de se inscrever no curso de filosofia aqui do canal, tornando-se membro do canal. Clique no botão Seja Membro. Lembre-se que a ordem sempre virá da descentralização e não de origens centralizadas, não de pessoas, ídolos e autoridades centralizadas, mas sim de regras naturais, como a regra da propriedade privada, a regra da razão. É daí que vem a ordem, da descentralização, de tecnologias descentralizadoras. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.